O meu nome é Matheus Bueno, de Bueno Funfas, eu tenho 26 anos, eu sou jornalista, profissional de marketing e professor. E como vocês podem ver, eu não estou utilizando nenhum tipo de máscara. Eu estou aqui para falar sobre uma coisa que eu gostaria de escrever a respeito, mas que eu acho que muitos não leriam até o final, então um vídeo é mais fácil para passar essa mensagem adiante. Muitos vídeos já foram feitos, muitas mensagens inspiradoras, até inflamadas, sobre a questão das manifestações, incentivando o povo a ir às ruas. E muitas delas tiveram uma repercussão muito boa. Isso é uma coisa maravilhosa, porque isso prova que o Brasil, o povo brasileiro realmente está despertando, está criando consciência de que ele pode sair para lutar pelos seus direitos. Ao mesmo tempo que a gente está acabando com essa apatia política do povo brasileiro, a gente está mostrando para quem está no poder que existe sim uma consciência aqui dentro, diluída ainda, mas que está sendo desenvolvida e está sendo manifestada. Isso é muito importante que todas as pessoas saiam às ruas, que as pessoas se mobilizem e mostrem que o povo brasileiro não quer mais continuar nessa condição de abuso e de exploração. Só que eu não estou aqui para fazer nenhum discurso inflamado dessa vez. Eu acho que não é o meu perfil fazer esse tipo de coisa. E muitas pessoas já fizeram de forma muito melhor que a minha. Eu só queria fazer um apelo racional para todos aqueles que estão se manifestando. Porque, querendo ou não, ainda algumas cidades, algumas manifestações estão carecendo um pouco de foco. E por mais que as pessoas tenham criado essa campanha do não é só por 20 centavos, não houve ainda uma negociação racional para que as pessoas que estão reivindicando consigam expor aquilo que elas querem para quem está no poder. Eu imagino que se você tivesse uma situação de impasse no qual você grita e você luta por alguma coisa, as pessoas que estão no outro ponto, o governo no poder, ou quem está contra a manifestação, perguntaria pelo menos o que os manifestantes fariam para mudar. E não adianta você levantar a bandeira contra a corrupção, porque na teoria todos são contra a corrupção, não vai haver ninguém que defenda a corrupção, se você não tem medidas práticas para você ir combatendo. Então eu queria listar algumas coisas que eu como professor, eu como jornalista e como estudioso, já consegui, pelo menos eu acredito que existam, que essas medidas podem modificar alguma coisa, que essas medidas podem ser implementadas para mudar alguma coisa. A primeira delas é a PEC 37, que todo mundo já está sabendo, todo mundo já está lutando, que é extremamente importante que a gente evite que ela venha acontecer, porque se ela acontecer, esse projeto de emenda constitucional vai interferir o poder de investigação do Ministério Público. E isso vai atrapalhar completamente toda e qualquer ação de justiça que poderia haver aqui no Brasil, principalmente relacionada ao legislativo e ao executivo e a todos aqueles envolvidos em esquemas de corrupção. A segunda, que eu acho que é muito importante, é que as pessoas se manifestem contra a PEC 33, que faz com que o Congresso Nacional tenha poder sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal. Não foi falado tanto da PEC 33 quanto da PEC 37, mas isso é uma coisa extremamente perigosa se ela vier a passar. Então as pessoas têm que se manifestar contra ela também, certo? Não é cabível dentro de uma democracia que exista a intervenção de um poder sobre as ações e atribuições de outros poderes, e é isso que a gente está vendo no Brasil. O judiciário está sendo acuado, e não só o judiciário, o Ministério Público de modo geral, o poder judiciário, todos aqueles que têm a chance de promover alguma forma de justiça estão sendo acuados por medidas protecionistas, medidas de invasão de outros poderes. Isso tem que acabar. Isso tem que ser... O povo tem que mostrar que ele é contra esse tipo de coisa. A outra coisa, e eu acho muito importante a gente levantar essa bandeira, a gente colocar isso na frente das reivindicações, que é o fim do voto obrigatório. Se vocês querem lutar por alguma coisa que promova a democracia, lutem pelo fim do voto obrigatório. Porque isso realmente seria uma chance, seria um mecanismo de mudar o Brasil. Muitos países onde não existe o voto obrigatório fazem com que as pessoas se sintam mobilizadas pelo senso cívico delas, senso político delas e a consciência delas no melhor candidato para ir lá nas urnas no dia das eleições. Mas aqui, como a gente é obrigado, isso não é um exercício de liberdade democrática. Isso é um exercício de dever. E como exercício de dever, a gente tem que fazer. A gente é compelido a escolher o menos pior. Isso é uma coisa que coloca poderosos podres dentro do poder. Então, lutem pelo fim do voto obrigatório em escala nacional. Isso realmente vai mudar alguma coisa. A outra coisa que eu acho que é extremamente importante é que as pessoas exijam a discriminação obrigatória dos impostos das notas fiscais sobre todos os produtos comercializados.
Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você compra um produto, ele vem discriminado o quanto aquele produto te custou e o quanto foi cobrado de imposto sobre aquele produto. Assim, se isso for implementado no Brasil, toda vez que você comprar 1 quilo de feijão, um sapato, um celular, um computador, uma calça jeans, você vai ficar sabendo o quanto você realmente pagou para o comerciante e o quanto você está pagando para o Estado. Quanto você está pagando para esse governo podre que desvia bilhões de reais por ano. Então, se você souber o quanto você está pagando, e não só você, mas todas as pessoas que compram coisas no dia a dia, todos vão estar sabendo o quanto elas estão pagando, todos vão saber que esse dinheiro, boa parte desse dinheiro não está sendo usado em nada, e eles vão ter o direito de reivindicar. Quando você souber que o preço do arroz subiu, você vai saber exatamente aonde ele subiu. Isso é fundamental. E a outra coisa é que esse aumento abusivo que existe do legislativo, aumento de salários, aumento de benefícios, isso devia ser vinculado a algum tipo de mecanismo que fosse relacionado ao salário de todos os brasileiros. Então, talvez seria interessante propor o aumento do legislativo restrito ao reajuste dos servidores públicos, ou o acompanhamento do salário mínimo. Então nunca mais haveriam deputados, vereadores e senadores votando por um aumento percentual no próprio salário. Porque, na verdade, o cargo eletivo não foi feito para ganhar dinheiro. O cargo eletivo foi feito para você ter um dever cívico, para você poder fazer uma melhoria, porque você se candidatou a isso, porque você quis fazer isso. E é o que não acontece no Brasil. Países de primeiro mundo, países evoluídos, como a Suíça, como a Dinamarca, eles têm o senso, eles têm a noção de que é necessário prestar um serviço para o país. Eles se dispõem a fazer isso. Isso não devia ser remunerado da forma como é. Então, condicionem o salário do legislativo, o salário do executivo, o salário dos cargos eletivos ao reajuste que existe no salário do servidor público. Condicionem eles a nunca aumentar o próprio salário por conta, porque isso é um absurdo, isso é legislar por causa própria, em causa própria. E é isso uma das coisas que mais tranca o Brasil. Então, eu acho que se as manifestações estão sem o foco, se as manifestações não são só por 20 centavos, porque a tarifa do ônibus é uma coisa importante, o transporte público é uma coisa importante, mas não é a única coisa pelo qual lutar, lutem por essas medidas. Essas medidas são medidas firmes, são medidas reais, palpáveis, entendeu? Não é levantar bandeira contra a corrupção, é levantar a bandeira defendendo o que você quer que mude. E é isso que realmente vai fazer um tipo de diferença. Então o meu apelo como jornalista, o meu apelo como professor, como profissional de mercado, lutem contra essas medidas que interferem nos poderes, como a PEC 33 e a PEC 37, lutem pelo fim do voto obrigatório, lutem pela discriminação dos impostos nas notas fiscais, para vocês saberem o quanto vocês estão gastando com o imposto, e lutem por para parar com esse abuso do aumento do salário em causa própria, do eu determinar o quanto eu devo ganhar, principalmente quando você não deveria estar ganhando nada, no caso do legislativo e do executivo, porque você está prestando um serviço que você se dignou, um serviço que você se dispôs a prestar para a comunidade. Certo? Esse é o meu apelo como brasileiro, como cidadão, como jovem, como estudante, como profissional, e eu não estou usando uma máscara. O meu nome é Matheus Funfas, eu vou sair às ruas, e essa é a bandeira que eu estou levantando, e quem compartilha desta bandeira, quem compartilha dessas medidas e desse ideal, eu peço que compartilhe esse vídeo, eu peço que leve adiante essas exigências para a gente levar para os nossos governantes, porque eu acredito que essas exigências vão fazer algum tipo de diferença. Então vamos lá, vamos fazer a nossa diferença.